Como estão as conversas do Cruzeiro com o Al Hilal pela contratação em definitivo do jogador Matheus Pereira? O Botafogo ainda tenta a contratação de um meio atacante do Internacional. E quem deve ser o substituto de André Mazuco no Botafogo? Eu vou contar para vocês tudo neste vídeo que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter o cabelo bonito e tudo isso com um preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Informação primeiro sobre Matheus Pereira. O Cruzeiro tenta a contratação em definitivo do Matheus Pereira. O jogador tem contrato de empréstimo com o clube até julho deste ano e a diretoria busca uma forma de parcelamento maior até do que está estabelecido no contrato de empréstimo. Hoje, a opção de compra de Matheus Pereira é de 12 milhões de euros, que dá 65 milhões de reais, e a tentativa do Cruzeiro é que esse parcelamento seja em até 4 temporadas, ou seja, o Cruzeiro pagando 3 milhões de euros por temporada pela manutenção do Matheus Pereira no elenco comandado pelo técnico Nicolás Larcamon. Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro na temporada passada, inicialmente teve um problema físico e conseguiu depois se firmar nesse time. E aí, na atual temporada, o que ele tem feito é absoluto cinema, como dizem na internet. O Matheus Pereira, no último jogo, para você ter ideia, o Cruzeiro venceu o Tombense por 3-1. Matheus Pereira participou dos 3 gols. O primeiro, ele dá uma assistência maravilhosa para Arthur Gomes abrir o placar diante do Tombense. No segundo, ele faz uma tabela com o Dineno pelo lado esquerdo do setor ofensivo e na sequência o zagueiro Zé Vitor acaba concluindo contra e marcando o segundo gol cruzeirense. No terceiro, ele rouba a bola do Zé Vitor, invade a grande área e toca na saída do goleiro Felipe Garcia para fazer o 3-1 para o Cruzeiro diante do Tombense. Então o Matheus Pereira é, nesse momento, o principal jogador do Cruzeiro. E aí eu só trouxe detalhes do que aconteceu no último jogo cruzeirense, mas Matheus Pereira é tratado como o principal nome do elenco comandado pelo técnico Nicolás Larcamon. E não à toa o Cruzeiro faz de tudo e fará muito sacrifício para tentar a manutenção do meio atacante para o decorrer da temporada. A ideia da diretoria, de fato, é adquirir Matheus Pereira. Por mais que haja outros interessados no Brasil, e eles existem, o Cruzeiro quer fazer valer o que está escrito no contrato pela manutenção do jogador. Caso a concorrência seja muito grande e esse interesse acabe atrapalhando o Cruzeiro a ter um parcelamento maior, a diretoria vai cumprir o que está determinado no contrato de empréstimo do Matheus Pereira. Bom, mudando de assunto, falando agora sobre Botafogo. O Botafogo segue interessado na contratação de Maurício, meio atacante que pertence ao Internacional. O jogador tem contrato com o Inter até dezembro de 2027, renovou esse contrato em março do ano passado e a ideia do Internacional é negociá-lo por cerca de 16 milhões de euros. Isso mesmo, o Inter quer 16 milhões de euros para que ele possa ter algo próximo de 8 milhões de euros pelo percentual que detém. E o Inter, nesse momento, detém 50% dos direitos econômicos do jogador. 16 milhões de euros, que dá mais ou menos 87 milhões de reais. E o Inter gostaria de ficar com 8 milhões de euros, que dá mais ou menos 43 milhões de reais, 43 milhões e meio de reais. É o que o Inter deseja por 50% dos direitos econômicos do atleta. Para que você, torcedor, saiba, além dos 50% do Inter, 25% pertencem ao Cruzeiro, 20% pertencem ao Desportivo Brasil do interior de São Paulo e 5% pertencem ao próprio jogador. Então, todos eles teriam uma fatia deste negócio em caso de desfecho. O Botafogo está disposto a pagar cerca de 12 milhões de euros pelo Maurício, que dá mais ou menos 65 milhões de reais. E aí existe uma diferença considerável entre o que pretende pagar o Botafogo e o que o Inter gostaria de receber. O Inter quer cerca de 8 milhões de euros pelo percentual que detém do Maurício e o Botafogo quer pagar algo próximo de 6 milhões de euros. O que o Botafogo quer pagar dá mais ou menos 32 milhões e 600 mil reais. O que o Inter quer receber dá mais ou menos 43 milhões e 500 mil reais. Então uma diferença aí de quase 10 milhões de reais, aliás, mais do que 10 milhões de reais entre as duas partes. Hoje,
O Botafogo conversa diretamente com o Internacional. Não existe uma conversa da diretoria botafoguense com o staff do jogador. O Botafogo quer chegar primeiro a um acordo com o Inter para depois, isso mesmo, para depois chegar a um acordo com o staff do Maurício. E para finalizar, uma informação que também é referente ao Botafogo. O André Mazuco, que era diretor de futebol do Botafogo, acabou aceitando uma proposta do Atlético Paranaense para assumir a diretoria executiva do clube depois da saída de Alexandre Matos para o Vasco. Essa saída do Alexandre Matos para o Vasco aconteceu em janeiro desse ano, mas até o momento não tinham encontrado um substituto para o Alexandre Matos. E aí, o nome foi o de André Mazuco. Então, quem deve substituir André Mazuco no Botafogo? Alexandre Pássaro é uma possibilidade. Conversei ontem com uma fonte ligada ao Alexandre Pássaro. Ele ainda não tem um convite formal do Botafogo, mas já abriu conversas com a diretoria do John Textor. E é possível que Alexandre Pássaro assuma este cargo de diretor de futebol do Botafogo. Ele está livre no mercado, ele trabalhou pelo São Paulo durante a gestão do Leco, trabalhou também no Vasco da Gama, agora pode se tornar o novo diretor executivo de futebol do Botafogo e aguarda, nesse momento, uma definição da diretoria do John Textor para saber se, de fato, ele será o nome a substituir André Mazuco. Ele está disposto a aceitar essa proposta e deve, de fato, caso o Botafogo formalize uma oferta, assumir este cargo. Um beijo para vocês, meus amigos, e até a próxima.